Amém. Podem sentar, queridos. Louvado seja Deus. Que bom que você está aí nessa noite. Eu estava falando ali com o pastor Vinão e com a Yael, que quando a gente vê os voluntários carregando cadeira e puxando cadeira e tendo dificuldade para arrumar lugar, meu irmão, isso é um bom problema que todo pastor gosta de ter. Amém? Em nome de Jesus, continue orando conosco. Deus tem prometido que vai alargar essas tendas. E eu creio em nome de Jesus que esse tempo está muito próximo, irmãos. Em nome de Jesus, então creia conosco sobre isso. Queridos, nós estamos em 40 dias de propósito. 40 dias em que nós estamos falando sobre, literalmente, o porquê nós estamos nessa terra. Qual é o motivo que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? E hoje nós vamos na nossa terceira ministração. Na nossa primeira ministração nós vimos que nós fomos criados pelo amor de Jesus. Nós fomos criados para nos relacionar com Jesus. Esse é o motivo da nossa criação. Que o nosso valor não é um valor temporal, mas nós temos um valor eterno. O Senhor nos fez com um valor eterno. E o nosso propósito é cumprir a agenda de Deus. Isso nós vimos há 2 semanas atrás. Pastor, eu quero assistir essa ministração. Entra lá no YouTube, você vai ver lá no canal da igreja, você vai ter a ministração dela lá. Semana passada nós falamos sobre o propósito mais básico, porque Deus nos formou para vivermos 5 propósitos básicos nessa terra. E o primeiro propósito básico pelo qual nós vivemos era agradar Deus. O nosso propósito básico é agradar o Senhor. E agradar a Deus vai bem mais além do que uma adoração que você canta num domingo. Mas adorar a Deus é a adoração que você canta no domingo junto com teus irmãos. Mas é a oração que você faz na segunda-feira. É a confiança que você tem na terça. É a devoção que você tem na quarta. É a obediência que você viver na quinta. É tudo aquilo que você faz de um estilo de vida em que Deus aprova e que Deus deseja. E é por esse motivo que nós estamos aqui. Esse é o primeiro motivo básico. E hoje eu quero falar com você o segundo grande motivo pelo qual nós estamos aqui. O segundo grande propósito, o segundo grande motivo pelo qual nós estamos na terra é que nós fomos chamados pelo Senhor para sermos parte da família de Deus, de estarmos em comunhão, em conexão com a família de Deus. E talvez você me pergunte assim: pastor, o que é a família de Deus? E se você for olhar, irmãos, a Bíblia, a analogia bíblica é de família. Nós temos Deus Pai, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos uma família onde nós temos irmãos, nós temos filhos. É uma família, é uma grande família. E você precisa entender que família de Deus é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é a família de Deus. E talvez você já esteja se perguntando, mas o que é igreja? O que é essa grande família? Queridos, entenda uma coisa. Só teve 2 instituições em que o Senhor fundamentou. Jesus veio e fundamentou 2 instituições apenas. Uma se chama família biológica e outra se chama família espiritual. Uma é a sua família da sua casa e outro é a sua família chamada igreja. Igreja é uma família. Igreja é uma família. O segundo propósito pelo qual você foi criado é para fazer parte da família de Deus. 1 João 4:21 diz: quem ama Deus, ama também seu irmão. Então entenda uma coisa, queridos, nós não viemos à igreja. Hoje eu vou à igreja. Não, o Senhor não te chamou para você vir à igreja. O Senhor não te chamou para você estar aqui na igreja, não. O Senhor te chamou para ser a igreja dEle. O Senhor te chamou para ser a família dEle. O Senhor te chamou para estar literalmente pertencendo à família de Deus. Você precisa botar isso na sua cabeça. Porque vir à igreja num domingo
não faz com que você esteja vivendo esse propósito de ser parte da família de Deus. Você não pertence à família de Deus. Escute isso. Você não pertence à família de Deus se você for apenas um frequentador de igreja. Frequentadores de culto não são partes da família de Deus. Porque você precisa entender que nós frequentamos locais em que nós não temos responsabilidades. Nós frequentamos o mercado, nós frequentamos o shopping, nós frequentamos o cinema, nós frequentamos as praias, nós frequentamos os lugares de turismo, nós frequentamos todos esses locais, mas isso não faz com que você pertença a esses lugares. Igreja não é um local para você frequentar, igreja é uma família para você pertencer. Igreja não é um local em que você vem ocasionalmente, igreja é um local em que você está junto, unido, você está vivendo em comunhão. O que é comunhão, pastor? Comunhão vem da palavra koinonia, do grego, que significa ter algo em comum, ter algo, estar junto, viver algo junto. Irmãos, estar em comunhão é estarmos vivendo o mesmo propósito, é estarmos vivendo algo em comum. E o que é esse algo em comum que nós precisamos viver? Amar a família de Deus. Eu e você precisamos amar a igreja. A igreja é a família de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: mas se eu demorar, esta carta vai te dizer, meu filho Timóteo, como você deve agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Então entenda, você precisa ter comunhão. Esse é o propósito mais básico, e aí você entende por que Satanás por vezes quer afastar você da comunhão. Quando você fica mal, quando você se entristece, quando algum problema chega, quando as dificuldades aparecem, a primeira coisa que vem no seu pensamento é se afastar da comunhão. Mas porque Satanás sabe que é na comunhão onde Deus opera a bênção. Salmo de número 133 diz: ó, que bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam em koinonia, vivam em comunhão, porque é ali aonde o Senhor opera a bênção. Entendam uma coisa, queridos, nós vivemos o secreto para termos intimidade com Jesus, mas é no meio de 2 ou 3 que estão reunidos em comunhão, é que Deus manifesta o seu poder e a glória do Senhor aparece, queridos. É bíblico. O Senhor diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me manifestarei. Mas você precisa entender que comunhão faz parte de família, estar junto. Mas só existe esse negócio de comum acordo, de amar a família, quando nós temos 5 pilares fundamentais, que são confiança, fidelidade, comprometimento, honra e respeito. Se você não viver essas coisas, você não consegue viver família, você não consegue viver igreja. Talvez você vire para mim e fale assim: pastor, mas eu já tive problema com igreja. Sim, queridos, igreja não é perfeita, igreja é formada por pessoas imperfeitas. E normalmente quando se tem um perfeito na igreja, e ele diz assim: não vou ficar nessa igreja, eu vou para outra porque aqui tem muitos problemas. Normalmente ele é o problema que vai ser na outra, irmãos. Normalmente é assim. Normalmente assim, as pessoas às vezes chegam falando: não, porque a igreja me feriu, não, porque a igreja me feriu, ok, irmãos, eu sei que existem muitas igrejas por aí, onde tem líderes e pastores abusadores, pessoas que não têm um propósito da fé, pessoas que não têm comprometimento, mas a gente também precisa entender o outro lado da moeda. Tem pessoas que ferem a igreja, seus pastores e seus líderes, e sai por aí se fazendo de vítima. E eu sei, irmãos, porque
Tem pessoas que às vezes chegam para falar conosco e vêm falando, pastor, eu fui muito ferido na outra igreja. E aí eu já falo, sim, fala-me mais sobre isso. E aí você percebe quando realmente foi uma igreja que feriu ou quando foi a pessoa que feriu a igreja. Porque entenda uma coisa, tem pessoas que tiveram péssimas experiências no casamento e às vezes chega para você e fala assim, casamento não presta. Tem pessoas que às vezes o casamento não deu certo e a pessoa chega para você e fala, casamento não presta, casamento não é legal, casamento não é legal. Mas presta atenção numa coisa, não é porque uma pessoa teve uma experiência ruim com casamento que casamento não presta. Irmão, eu sou casado há 21 anos. E se alguém chegar para mim e falar, pastor, eu vou casar, eu falei, case mesmo. Se você estiver casando com um propósito e Deus estiver no negócio, saiba que você vai ser extremamente abençoado. Eu sou filho de lar disfuncional, aonde meus pais se separaram muito cedo. E nem por isso eu tive o mesmo casamento que eles. Meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade. E eu já estou casado com a mesma mulher e a minha namorada, nós casamos virgem, eu e ela. Com 21 anos de idade eu casei, viraram para mim e falaram, pastor, você vai casar com essa idade? Vocês são muito novos para casar com essa idade, vocês têm que curtir a vida. Eu falei, eu vou curtir a vida ao lado da pessoa que eu amo, porque eu já decidi viver com ela. Ela está por aí, não está? Está lá, isso. Já estou depositando, irmãos. Aleluia. Tudo é intencional. Entenda isso. O Senhor não faz nada sem intenção. Obrigado, Jesus. Mas não é só porque alguém teve experiências erradas de casamento que casamento não presta. Do mesmo jeito que tem pessoas que tiveram experiências erradas com igreja e agora vão para a internet querendo difamar as igrejas e difamar a igreja de Jesus e falando, não vá para a igreja. Meu querido, tome cuidado com essas pessoas que estão na internet falando mal da igreja de Jesus, porque elas não têm autoridade para isso. E deixa eu te falar uma coisa, o noivo tem ciúme da noiva, queridos. E eu vou te falar, muito dessas pessoas que estão por aí querendo inventar a roda na internet, nunca pastorearam uma igreja, nunca viveram em koinonia e não sabem o que é estar em igreja, porque a igreja é da vontade de Deus e é desejo do Senhor para que os seus filhos, porque viver na família de Deus faz parte do propósito de vida. Então, você precisa entender que a sua permanência na família está nas suas mãos. Tem pessoas que falam, vou sair da igreja. Vou sair, por quê? Porque o irmão não falou comigo. Vou sair da igreja, por quê? Porque eu me decepcionei. Eu me decepcionei com as pessoas. O nosso problema, sabe por que nós nos decepcionamos com pessoas? Porque nós damos às pessoas um lugar que nós deveríamos dar a Cristo. Nós nos decepcionamos com os homens, porque nós colocamos os homens num lugar onde Cristo precisa estar, porque Cristo é o centro. Nós não vivemos igreja por nossa causa, nós vivemos igreja porque Jesus disse assim, e Ele morreu pela sua igreja. Então você só permanece em igreja, você só permanece em comunhão, se o seu amor foi maior do que a sua religião e do que a sua decepção. Irmãos, tem pessoas que querem fazer igreja do jeito delas. Irmãos, igreja não é do nosso jeito, igreja é do jeito de Deus. Há 8 anos atrás o Senhor nos deu a visão da Indizas. Se você virar para mim e perguntar assim, pastor, a Indizas é tudo aquilo do jeito que o Senhor quer? Não, não é não, irmãos. Tem umas coisas que a gente faz porque o Senhor orienta e confirma no propósito. Mas eu olho assim e falo, se fosse do meu gosto, talvez eu faria diferente. Igreja não é do meu jeito, mesmo eu sendo pastor da igreja. Igreja precisa ser do jeito de Deus e da vontade de Deus. Então entenda, igreja é família e é lugar de dar, de ensinar, de crescer e aprender. É na sua casa, na sua família que você faz essas coisas. É na sua família, igreja, que você vive essas coisas.
Igreja e família não é um lugar para você sugar, subtrair, um lugar de satisfazer as suas vontades, de fazer do seu jeito. Não, a igreja não está do meu jeito, vou para outra igreja. Aí chega lá, não gostei da cor que o pastor pintou a igreja, vou sair da igreja. Aí chega na outra, não gostei do louvor, vou sair daqui. Aí vai para outra, não gostei, o pastor não usa nem terno, vou sair. Não gostei da outra, não, porque o pastor se acha muito bonitão. E de fato eu sou, aleluia. Não vou. Pastor faz piadinha no púlpito, vou para outra igreja. Queridos, entenda uma coisa, Provérbios 30:15 diz: a sanguessuga tem duas filhas, uma se chama Adá e outra se chama Adá. De duas coisas, diz a palavra, nunca dizem baixa, de três coisas, essas coisas nunca dizem chega. Porque querem, desejam, buscam, só querem para si. Igreja não é isso. Igreja é você confiar que você tem irmãos, líderes e pessoas que estão cuidando de você. Igreja é você saber que existem literalmente pessoas fiéis a palavras e atitudes completas. Pastor, mas eu já me decepcionei tanto. Ei, querido, mais uma vez eu digo, a sua frustração do passado não define o seu futuro. Eu tenho um filho nessa casa que um dia eu disse para ele a seguinte coisa: você nunca viveu em família, você não sabe o que é isso, mas se prepare, porque nós queremos amar você verdadeiramente. Irmãos, tem pessoas que não estão prontas nem a amar. Quando você vai amar, elas já te olham com alegre desconfiança. Ok, faz parte, mas o nosso papel, porque esta igreja ela tem uma visão, e a visão dessa igreja é amar todas as pessoas e levar elas a viverem em Jesus. Mesmo que a gente às vezes tenha que amar pessoas que vão maltratar a gente, faz parte, Jesus viveu isso. Mas a gente não, os líderes dessa casa sabem porque eu falo, a gente não pode ter seletividade de amor, irmãos. A gente precisa amar a todas as pessoas. O bonzinho, o ruim, o legal, o chato, o lindo, o corintiano e os flamenguistas, aleluia. Nós precisamos amar a todos, sem distinção. Mas entenda, quem é frequentador não consegue ter essa visão. Quem é frequentador não consegue viver essa visão. Tem pessoas às vezes que olham para mim e falam assim: pastor, eu gosto muito da igreja, mas a minha visão é diferente. Sim, ok, a visão da igreja é amar todas as pessoas. Mas o frequentador às vezes ele fala assim: eu não tenho essa visão, porque eu estou preocupado comigo. Porque frequentador não está preocupado com a família, frequentador está preocupado com ele. Frequentadores não mantêm confiança, fidelidade, comprometimento, muito menos honra, respeito. São apenas frequentadores. Presta atenção numa coisa: quando você frequenta esses lugares, você não leva para esses lugares e fica nesses lugares. Mas membros comprometidos fazem parte do comum, da comunhão. Frequentadores não têm responsabilidade. Deixa eu te falar uma coisa, como eu sempre sou muito sincero com vocês. O céu não foi feito para frequentadores. O céu é para a família de Deus, para a noiva do Cordeiro, preparada por Ele. Eita, apertou. Eu sei, faz parte. Mas eu preciso te dizer, sabe por quê? Porque tem pessoas que acham: não, pastor, eu frequento a igreja, eu sou parte da igreja. Pastor, eu dou até dízimo. Eu tenho camisa da igreja. Eu tenho carteirinha de membro, pastor. E eu até vou de vez em quando num culto, falta um ou outro, pastor. Vou em um e falto dois. Vou em dois, falto três. Eu vou vivendo. Mas eu estou lá, pastor. Ei, irmão, presta atenção numa coisa. Olha para mim. Isso não é ser igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não é um clube. Como assim, pastor? Não sei se você sabe, os clubes de futebol, existe um programa chamado sócio-torcedor. No programa sócio-torcedor, eles têm a camisa do clube, ocasionalmente eles vão no estádio, eles torcem pelo time, eles até têm carteirinha falando que eles são do time,
e eles até pagam uma contribuição mensal para o programa sócio-torcedor, mas deixa eu te falar uma coisa, eles estão associados a um clube, eles não estão associados à família, porque na hora que o problema chegar, na hora que a dificuldade vier, e na hora que você falar, ore comigo, o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, o Corinthians, o Botafogo, e quem vocês desejarem, não vão orar com você, sabe por quê? Porque você não é família, você só faz parte de um clube. Igreja não é um clube, igreja é uma família para você pertencer. Então não adianta você querer falar, não, eu dou o dízimo, vou ocasionalmente nos cultos, tenho camisa da igreja, carteirinha de membro. Ah, irmãos, tem um monte de sócio torcedor por aí que vive isso e não é crente. Então entenda, você não vive igreja sendo frequentador. Igreja não é um clube. Você não vive igreja sendo uma pessoa que você está ocasionalmente, não. Você vive igreja vivendo família. Você vive igreja estando junto. Você vive igreja entendendo que o templo é um local especial onde a igreja se reúne na coletividade para adorar ao Senhor. É isso que você entende como igreja. Então, entenda uma coisa. Hoje o Senhor está falando contigo. Chegou a hora de sair. Chegou a hora de sair do nível de frequentador. Não é mais para ser frequentador. É hora de pertencer à família de Deus. É hora de falar, eu tenho uma família a qual eu pertenço. Eu tenho uma família a qual eu pertenço. Mas pastor, vou passar dificuldade. Vou passar o problema, sim, irmãos. Porque família, a gente passa problema, dificuldades. Estou casado há 21 anos, irmãos. Eu e a pastora, nós temos o Gabriel e o Arthur, um de 18, outro de 11 anos. Junto da nossa família ainda tem o Toro, o Flash. E ainda tem mais 3 calopsitas. Eita glória. E tinha uns peixes, mas a pastora resolveu jogar os peixes fora, porque ela não tinha paciência para os peixes. Pai, perdoa, porque ela não sabe o que faz, Senhor. Família. Há 4 anos atrás eu tive burnout. 4 anos atrás eu tive burnout. Passei um momento difícil e delicado da minha vida. E nem por isso eles olharam para mim e falaram, sai fora daqui porque a gente não quer mais você. Porque você já está mais chato do que você costuma ser. Não. Você está com mais problema, você está com... Não, sai fora. Nós não queremos você. Não. Eles armaram. Os 3 me amaram, os 3 me abraçaram. E os 3 foram um canal do Espírito Santo para curar a minha vida naquele momento de dificuldade. Porque você só encontra a cura na família, queridos. Por isso que Satanás não quer que você viva em família. Por isso Satanás quer que você seja jogado para longe. Então entenda, o Senhor está te impulsionando a sair hoje do nível de frequentador. E há 5 níveis crescentes de comunhão na família da fé. Há 5 níveis crescentes de comunhão na família da fé. O nível mais básico é o nível da membresia, de escolher a quem pertencer. Escute uma coisa, Efésios 2,19 diz, agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Esse negócio, com todo o perdão ao irmão Raimundo, mas esse negócio de ser crente Raimundo, que está com um pé na igreja, outro no mundo, isso não é da vontade de Deus para a sua vida, queridos. Eu vou mudar, crente Edmundo, já que eu não tenho Edmundo aqui. Cadê o irmão Raimundo? Está por aí não, né? Ele veio de manhã, é verdade. Ah, então eu posso falar Raimundo agora, que ele não vai se ofender não. Mas esse negócio de crente, um dia está na igreja, outro dia não está. As dificuldades chegam e você está fora, e você está dentro, você está fora, você está dentro, você não sabe onde você está. Ei, meu querido, se você não pertence, você não faz parte da família de Deus. Não, pastor, eu sou crente, não. Se você não pertence, você não é crente. E segura aí. Hoje eu estou animado. Esse é o nível mais básico do cristão, irmãos. Pastor, mas eu me decepcionei e eu saí da igreja. Sim, sabe por quê? Porque você está mostrando a sua imaturidade.
Porque a imaturidade não aguenta as provações. A maturidade não aguenta as correções. A imaturidade não aguenta ser impulsionado para crescimento. Eu me lembro que Gabriel, 4 para 5 anos, nós fomos corrigir o Gabriel. E de repente, nós estávamos lá sentados e Gabriel veio, parecia o Chaves, irmãos. Fez uma trouxinha com umas roupas, botou no ombro e estava saindo pela porta. Eu falei, tu vai aonde, menina? Eu vou embora dessa casa, porque vocês brigaram comigo. Eu falei, ah é? E eu e a pastora, já que não é muito normal, vocês sabem? Eu levantei, abri a porta e falei, já vai? Pode ir então. Ele me olhou e eu falei, você é menino, por isso que você ainda não consegue aguentar correções. Meninos não aguentam correções. Meninos não sabem ser orientados. O nível de imaturidade faz com que você fique frequentando, pulando de galho em galho. O Senhor não te chamou para você estar frequentando. O Senhor te chamou para você pertencer ao povo de Deus. Esse é o nível mais básico. E em Cristo nós somos formados um só corpo. E cada membro está ligado uns aos outros. Você precisa decidir viver e pertencer à família de Deus. Aqueles que entregam a sua vida para Jesus, um dos primeiros passos que você tem é confirmar a sua decisão no batismo. Nós vamos ter batismo dia 23 de fevereiro. Se você ainda não é batizado, eu quero te convidar, sabe por quê? Porque o ato do batismo é o ato que você está dizendo, olha, eu estou morrendo para o mundo e ressurgindo para Cristo, eu agora pertenço a uma família, eu sei aonde eu quero chegar, e eu não quero ficar nessa dualidade de pensamento entre o mundo e Jesus. Por isso, se você não é batizado, você não pertence ao corpo. Você precisa ser. É isso que o batismo nessa vida em Jesus significa. Quando somos mergulhados na água, é como estamos sepultando em Jesus. E quando nós ressurgimos agora, quando nós levantamos ressurreto em Jesus Cristo, pertencendo à família de Deus. Esse é o nível mais básico. Satanás não quer que você viva. Entenda uma coisa. Escute isso que eu vou te falar. E eu falo com toda a autoridade do Espírito Santo nesse momento. Qualquer coisa na sua vida que atrapalhe você, que impeça você ou que concorra com você para pertencer à família de Deus, se isso está acontecendo, eu preciso te dizer que essa coisa não é de Deus na sua vida. Pastor, eu ganhei um emprego, mas agora eu vou ter que abrir mão de viver a família de Deus. Esse emprego não é de Deus. Estou falando sério. Pastor, eu arrumei um namorado, ele é bonitinho, pastor. Lindinho. Meu Deus. Parece um anjinho. Mas ele não quer que eu vou na igreja. Ele é um anjinho que caiu do céu. Se é que você me entende a sutileza. Porque qualquer coisa que concorra com você pertencer à família de Deus, isso não vem de Deus, sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus não te impulsionam para longe dele, as bênçãos de Deus que acrescentam, e elas não te traz dores, e a palavra diz, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, e certamente que a bondade, a misericórdia e as bênçãos do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não preciso virar as costas para Deus, para perseguir as bênçãos de Deus, não, eu continuo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, e as outras coisas que vão ser acrescentadas, diz a palavra. Crente, em nome de Jesus, abra teus olhos. Se tem alguma coisa falando para você, ou eu, a igreja, irmãos, eu já falei, irmãos, eu amo a pastora, mas a maior declaração que eu já falei, que eu fiz para ela, foi, eu amo muito mais o que Deus tem para fazer nesse mundo. Se ela vira para mim e fala, ou eu ou Deus, eu vou falar, minha irmã já vai. Quer que eu peço Uber? Porque nenhuma dessas coisas poderão se interferir entre eu e Deus. Cuidado. Se você tem alguém que fala, não, eu te amo, mas eu quero você só para mim. Sai fora. Pode falar, para trás de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que você viva
em comunhão, em família. Não tem jeito. E aí você entende o segundo nível. O segundo nível é você compartilhar amizades. Quando você pertence à família de Deus, o próximo nível é você ter amizade. E aí entenda o que o texto diz: e todos que criam estavam juntos, unidos e repartiam uns aos outros com o que tinham. Atos 2,44. Você decidir pertencer, mas fugir da comunhão, faz com que você perca o melhor da igreja, queridos. Você está entendendo? Irmãos, tem crente que pertence em Jesus. Vem, senta, vai embora. Vem, senta, vai embora. Tem uns que eu já até me ofereci para ir na casa tomar um café, irmãos, e me nega o café. Senhor, tenha misericórdia deles, eles não sabem o que fazem. Não. Pastor, mas eu estou vivendo o meu momento com Deus. Ei, escute uma coisa: você não chega diante do Todo-Poderoso sem ter comunhão com teus irmãos. A palavra me mostra isso. Se você for ver o tabernáculo representa espiritualmente a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E se você for entrar no Santo dos Santos, na presença, é necessário que passe pelo átrio. O átrio é um lugar que está o povão, é um lugar que está todo mundo, é um lugar que está comunhão. Sabe o que isso significa? Você não consegue virar para mim ou qualquer outra pessoa e dizer: eu estou em comunhão com Deus, mas não está em comunhão com seus irmãos. Não existe isso. A maior fake news de todos os tempos que te inventaram e que falaram para você: você pode ser igreja sozinho na sua casa. Mentira! Porque Jesus vem para buscar uma noiva e não para buscar várias concubinas. Jesus vem para buscar uma noiva e não para várias amantes separadas e sozinhas. Jesus veio para buscar a sua noiva, única, lavada e remida no sangue dele, que faz parte da família dele. E essa noiva é a igreja de Jesus. Então decida estar junto, decida curtir, decida celebrar, decida socializar, decida estar junto em pessoas. Porque quando nós temos amizade, nós compartilhamos experiências, e nessas experiências nós aprendemos. Provérbios diz isso: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Mas se você for imaturo, você não consegue viver em comunhão. Se você for imaturo, você não consegue viver esse segundo propósito, que é ser parte da família de Deus. Você não consegue abrir a sua casa. Você não consegue frequentar um pequeno grupo. Frequente um pequeno grupo. Olha o que diz a palavra em 1 Pedro 4,9. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Meu irmão, em nome de Jesus, nós temos hoje 20 PGs, mas eu quero chegar até o final do ano com 40, 50 PGs, então eu preciso que você vire para mim e fale assim: pastor, a minha casa está disponível para a gente ter um pequeno grupo lá, receber os crentes, orarmos juntos e vivermos isso. Enquanto a arca estava na casa de Obed-Edom, a casa dele prosperou sobrenaturalmente. Esteja junto. Sabe por quê? Porque quando nós estamos juntos, um ao outro se ajuda. Um ao outro se ajuda, como diz Gálatas, ajudem uns aos outros. Quando nós estamos em família, se um cai, o outro ajuda a levantar. Nós estamos em família. Por isso, queridos, como diz Hebreus, não deixemos de nos reunir como igreja. Segundo o costume de alguns, mas procuremos o que? Encorajar uns aos outros. É na família. É na família que você fala assim: poxa, talvez eu não vou conseguir. Aí chega alguém e fala assim: sim, você vai. É na família que você está precisando de um abraço e a pessoa olha para o seu lado e te dá um abraço. Tem pessoas que vêm para a igreja, irmãos, esperando que o pastor coloque a mão sobre a cabeça e um milagre vai acontecer. Ok, isso pode acontecer também, mas o milagre acontece muito mais quando o seu irmão olha para você e fala assim: deixa eu te dar um abraço e deixa eu orar por você. E ele ora por você e um milagre acontece sobre a sua vida. Porque há poder na comunhão, queridos. A maior parte, escute isso, a maior parte, e eu não digo todos, tá? Mas uma maior parte de pessoas que mudaram de igreja numa mesma cidade, numa mesma localidade, fizeram isso simplesmente porque estavam imaturas e foram contrariadas. Mais uma vez eu digo, não digo todos, porque tem muitos problemas. Mas igreja é um local que nós estamos juntos, chorando juntos, nos alegrando juntos, vivendo igreja, pedindo perdão juntos, passando a adversidade juntos, porque o amigo
diz a palavra. O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Terceiro nível pelo qual você precisa entender, e esse nível é literalmente nível de crescimento. Você pertence, depois você passa a ter amizades e compartilhar a sua vida e viver a sua vida junto. Não mais apenas vir na igreja e ir embora, não, mas passa literalmente a compartilhar a sua vida e viver junto. Aí tem o terceiro nível. Você passa a ser mútuo, ter mutualidade, fazer a minha parte ou a sua parte. Porque, como diz 1 Coríntios 3,9, nós somos cooperadores, companheiros de trabalho no serviço de Deus. Quem é da família precisa servir. É necessário desenvolver uma parceria no reino. Isso é coinonia, irmãos. Todo mundo ajudando uns aos outros. Todo mundo fazendo. Tem uma máxima que diz que numa organização, num organismo vivo, 80% fica só aproveitando e 20% trabalha muito. Não, irmãos, mas em nome de Jesus, na Indizas vai ser diferente. Nós queremos 80%, 90%, 100% da igreja servindo e que o mundo possa receber de nós. Mas nós queremos fazer a nossa parte, porque nós somos responsáveis. Quem faz parte da família precisa fazer algo, irmãos. Às vezes tem mulheres aí que estão quase beirando uma estafa e quase explodindo. Por quê? Porque tem um monte de gente na casa e ninguém faz nada na família. Irmão, lá em casa todo mundo tem tarefa. E a tarefa dos meninos é jogar o lixo fora, por exemplo. Uma delas, né? E um desses dias aí, eles não jogaram o lixo fora. E o lixo acumulou. E eu não joguei fora. E vai ficar. E se eles não jogassem fora, o lixo ia entrar dentro de casa. Porque eles precisam entender que eles têm parte na responsabilidade da casa. E aí eu olhei para eles e falei, olha, os bichinhos que tá dando no lixo, aqueles branquinhos, né, que anda, eu falei, eles não vão conseguir andar a tal ponto de carregar um lixo lá para fora não, tá? Vocês acham que o saco de lixo vai sair andando com os bichinhos e vai lá para a lixeira? Porque nós temos que fazer algo. Nós precisamos ser parte do corpo. O corpo todo está ajustado perfeitamente à medida que cada parte realiza seu trabalho e ele coopera para o crescimento das outras partes. E Jesus diz, aquilo que você faz a qualquer um desses menores irmãos, vocês fazem a mim, diz o Senhor. O seu trabalho não é em vão no Senhor. Você está aqui assistindo, você está aqui recebendo. Tem alguém que está recebendo, o seu filho está recebendo lá embaixo, porque tem alguém que abriu mão de cultuar com a igreja para cultuar a Deus servindo seu filho lá no ministério infantil. Seu filho está sendo impactado com uma palavra igual a essa, ser parte da família de Deus. Mas porque tem alguém que está lá embaixo e abriu mão de servir aqui em cima para estar lá embaixo. Entenda uma coisa. Igreja é um lugar de responsabilidade mútuas. Nós não somos uma organização. Nós somos um organismo vivo. E nós temos responsabilidades uns com os outros. Então, quando você começa a crescer, você tem o primeiro nível, pertencer. Segundo, compartilhar. Terceiro, servir. Quarto nível que você precisa entender é você começar a ter um nível de amor e de amar as pessoas da sua família. Amar os que creem como familiares. O texto diz, eram como uma família um para os outros. E Romanos 12:10 vai dizer, sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se, demonstrando respeito uns pelos outros. E João 13:35, e você precisa ler isso aqui. Diz, olha, esse profundo amor que vocês têm uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Eu te digo mais uma vez, não tem como você falar que é crente e não amar o seu irmão. Eu costumo dizer, irmãos, tem uns crentes que falam assim, meu santo não bate com o santo do outro. Irmãos, a possibilidade de o demônio estar na vida da pessoa que falou isso é bem grande. Pastor, misericórdia. Porque se o santo não bate com o outro santo, irmãos, e se um dos dois ali tem Jesus, o outro vai ter o demônio. E a possibilidade de ser o que está falando é grande. Sabe por quê?
que a palavra de Deus diz assim, ó, amem a todos. Amar não significa você ser complacente e concordar com o erro. Essa igreja ama a todas as pessoas, mas não compactua com todos os comportamentos de vida. Jesus veio para amar todos, e o Jesus disse, vinde como estás. Mas ele diz, eu vou te aperfeiçoar para você seja parecido comigo. Você não vai ficar igual como você é, mas Jesus vai transformar, porque é o poder do amor dele que transforma. E é isso que nós queremos viver, irmãos. Essa semana eu lhe mandei uma mensagem para uma filha dessa casa, e eu falando com ela, e ela virou para mim e falou, pastor, eu sei que eu estou um pouquinho afastado, eu não estou servindo muito bem, mas eu vou servir direitinho e não sei o que. Eu virei para ela e falei, olha, você está enganada. Eu não estou preocupado com o seu serviço. Eu estou preocupado com o seu coração. Porque não existe serviço sem amor, irmãos. Ainda que eu entregue o meu corpo a ser queimado pelos homens, e se não tiver amor, nada disso me adianta, diz a palavra de Deus. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos estar junto uns com os outros. Nós precisamos dizer uns aos outros, olha, você é minha família, e a sua dor me dói. A sua alegria me faz me alegrar. Eu choro com você, eu celebro com você. Nós vivemos isso porque nós somos família. Famílias têm problemas, irmãos. Famílias se estressam, mas famílias se perdoam. Famílias vivem Jesus, famílias se amam. Ser parte da família de Deus. Nós não somos uma igreja, irmãos, religiosa, mas nós somos uma igreja família, onde nós queremos amar todas as pessoas, e nós queremos que cada um de nós se sinta amado. Esse é o nosso objetivo, porque como diz Gálatas 6:10, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, em especial os da nossa família da fé. Esse é o nosso nível. E quinto e último nível de crescimento e de maturidade. Quando você começa a crescer em maturidade no reino e passa a fazer parte da família, você pertence à família, você compartilha a sua vida, você serve mutuamente, você ama as pessoas, você demonstra amor verdadeiramente. E quinta e última coisa, você passa a entender que você é filho de uma casa, e você passa a viver uma paternidade. O apóstolo Paulo falando a Timóteo, ele diz em 1 Timóteo 1:2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Irmãos, entenda uma coisa, somente conseguirão entender e viver uma igreja família aqueles que entenderam que paternidade tem a ver com filiação, aqueles que entenderam que todos somos filhos de Deus, e nós estamos vivendo a família de Deus, e somos irmãos, e irmãos mais velhos e irmãos mais novos, cuidando um dos outros. Paternidade espiritual diferente de paternidade biológica, que você não escolhe a biológica, mas a paternidade espiritual você escolhe. E a paternidade espiritual é literalmente quando nós entendemos e aceitamos uma igreja como uma família espiritual, uma casa de amor, em que os irmãos são todos filhos de Deus. Enquanto Jesus não volta, nós não somos órfãos, nós temos uma família. Os filhos mais velhos e mais experientes cuidam dos mais novos, e nós vamos vivendo a graça de Deus, irmãos. Irmãos, eu nunca impus isso e nunca vou impor. Mas tem alguns filhos dessa casa que, com amor e com carinho por mim, me chamam de pai. O Senhor é meu pai e eu considero o Senhor como meu pai espiritual. E mais uma vez eu digo, não é porque tem pastores por aí que impõem isso e que vivem de uma forma ruim isso, um abuso, que você não pode reconhecer que você é filho dessa casa. Seja filho. Só que entenda uma coisa, filho precisa viver em amor. Quando o filho não vive em amor, e ele não entende que ele tem um pai que o ama e uma família que cuida dele, ele se torna um rebelde. E rebeldes eles têm problema com a autoridade, porque eles têm problemas de paternidades não resolvidas. Não seja você um rebelde,
mas seja você um filho, porque o espírito da orfandade escraviza as pessoas, o espírito da orfandade faz com que você seja um rebelde, o espírito da orfandade faz com que você não entenda que há pessoas que estão dispostas a pagar um preço por você. Pastor, mas ninguém nunca cuidou de mim. Mas eu preciso te dizer que Jesus está levantando uma geração que tem um coração parecido com o coração dele, que ama você, independente da sua vida, e quer levar você a viver o melhor tempo de todos. Você não pode viver pela definição ruim do passado e pela tristeza do que você viveu. A sua ferida não pode definir você. Mas você precisa entender que há uma igreja, família que te ama, que quer cuidar de você. Só que qual o valor que você vai dar a essa família? O valor é o valor que você decidir dar. A igreja terá o valor que você de fato decidir dar a ela. Jesus deu valor total à igreja, ao ponto de morrer por ela. Outros perseguiram a igreja, outros discriminaram, desprezaram, outros se rebelam. Qual o valor que você vai dar à igreja de Jesus? A pergunta hoje para você é: e você vai fazer parte dessa família? Vai continuar apenas frequentando? Ou vai mudar para o primeiro nível de pertencer? Você que já pertence vai mudar para o segundo nível de compartilhar a amizade. Você que já compartilha vai passar para o terceiro nível de servir. Você que já está servindo vai passar para o quarto nível de entender que você precisa amar todas as pessoas. E você que já está amando vai passar ao quinto nível de dizer: eu tenho uma família e eu não sou mais órfão, porque Jesus me deu uma família e Ele me fez assentar com os seus filhos. A decisão é sua. E a escolha é sua. Porque você precisa entender que a igreja é a esperança do mundo e tem a alegria em ser parte dessa família. Porque nós vamos incendiar o mundo e nós vamos revolucionar o mundo com a agenda de Deus, porque foi para isso que Jesus chamou a sua igreja. Amém, queridos? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pense sobre isso. Com uma melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção. Qual é o nível da família que você está e hoje? me libertou Pense sobre isso. dos meus inimigos, dos meus medos, me Pense sobre isso. Agora feche seus olhos.